Aqui ele dizendo, uau, chocada. Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um vídeo de novidades da semana aqui na Baxter Toys. Aquele tipo de vídeo que traz piadas ruins, quer dizer, lançamentos aí durante a semana para você ficar por dentro de todos os anúncios aí e de todas as novidades quentinhas do nosso querido e amado mundo do colecionismo. Mas eu vou falar disso tudo depois de um pequeno recadinho. Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Bom, semana passada eu não consegui gravar porque, realmente não tinha anúncios muito interessantes. Essa semana deu uma aquecida no mercado, lembrando que estamos na reta final, então parece que as empresas estão dando uma bela de uma segurada aí para o ano que vem, mas isso não impede de ter anúncios bastante interessantes. Vamos começar com ele, o nosso querido Todd McFarlane. A McFarlane Toys vem anunciando pouquíssimas coisas nessas últimas semanas, talvez por conta aí de final de ano, então vamos aguardar para janeiro, talvez ele venha aí com bastante coisa, mas isso não significa que não temos anúncios. Mas antes de entrar nos anúncios, eu quero mostrar para vocês as imagens oficiais daquele pack duplo do Batman, né, do Thomas Wayne, com o Flash Reverso, que a gente tinha mostrado só o teaserzinho na semana passada, e aqui a gente pode ter um vislumbre direitinho das figuras. Ele vem com esse dioramazinho bem bonitinho aqui com o túmulo do Bruce Wayne, bem bacana, o Flash Reverso aqui com sua espiga de raio aqui bonitinha, a espadona aqui do Thomas Wayne. Aliás, essa figura tá legal, hein? Caramba, aliás, nossa, esse sorriso aqui tá muito estranho de perfil. A foto tá mal recortada também, de frente ficou legal, ó, tá bem da hora. Olha esse rosto, mano. Oh, bem legal esse rosto novo aí. A figura é a mesma que foi lançada anteriormente, apenas repintada, tá com uma cor mais bonita, na minha opinião. Eu achei bem melhor. E é legal que esse pack vai vir com head extra. Aqui temos o Professor Zoom, que tá bacana também. É um corpo clássico de The Flash, né? Normal, nada muito especial. Mas o legal dele é que ele vai vir com rosto extra. Como a gente vê aqui nessa imagem, ele vai vir aqui com o rosto dele gritando que bateu o dedo mindinho na quina ali do seu criado mudo. Mas ó, os dois rostos estão muito interessantes. Aqui o cardzinho bonitinho. E de acessórios pra ele, apenas o raiozinho. E o Thomas Wayne, olha só que bonito. Ele vem com a Head Sculpt extra, com o capuz, bem bonita, pra falar a verdade. E aqui uma Head Sculpt sem máscara, que é igual à anterior, só está repintada. Não é uma nova escultura. Comparei lado a lado e não é uma nova escultura. E aqui o dioramazinho bem bonitinho, né? Achei bem legal esse lançamento. Gostei, interessante, duas figuras repintadas aí, mas pelo menos agora quem não tem o Thomas Wayne de máscara vai poder ter essa versão aí na coleção. E aí, de DC Multiverse foram apenas esses, mas nós temos anúncios de 3 estatuetas na linha DC Direct pela McFarlane Toys que são muito bacanas. A primeira delas me pegou muito de surpresa, que é já da animação do Creators Commandos, que vai estrear aí acho que o ano que vem na Warner, dando início ao novo DCU. Olha que coisinha bonitinha, bem legal, né, cara? Bonita pra caramba. Temos só essa imagem, não temos mais nada sobre essa figura aqui, nem preço. Agora, essa aqui bateu no peito, hein? A primeira aparição do Batman, simulando a capa ali da primeira aparição. Eu absolutamente amo essas figuras, primeira aparição ali da Golden Age. E achei legal o cenário atrás remetendo ao Golden Age, né? A era dourada dos quadrinhos. Eu sou alucinado por primeira aparição. Achei linda essa estatueta, mas muito bonita. Gostaria de tê-la na minha coleção, assim como eu gostaria de ter a do Superman. E vamos esperar ver se ele lança aí da Mulher Maravilha também, né? Pra formar a Trindade. Bem bonita, hein? Essa capa tá bem legal. E temos, aliás, eu menti pra vocês, temos um anúncio de DC Multiverse sim, desculpa, acabei esquecendo. Que é essa versão do Batman, do Cavaleiro das Trevas, né? Do Cavaleiro das Trevas Returns, na qual ele simula ali aquela silhueta do Batman clássica desenhada pelo Frank Miller. Eu particularmente não curti. A ideia é legal, mas eu particularmente não gostei. Achei bem caça-níquel, pra falar a
verdade. O Jack adorou essa figura, falou que vai comprar 3 pra ter várias silhuetas, mas, eu não sei, não me atraiu não. Preciso ver as imagens oficiais, ver o que vai vir de acessório aí, pra ver se de repente eu mudo de ideia, né? Então, de McFarlane Toys, DC Multiverse e DC Direct, apenas esses 3 anúncios tranquilinhos essa semana. Vamos agora falar de Marvel Legends. Pois é, hoje é dia 6/12, estou gravando aqui no dia seguinte que eu gravei o vídeo que vocês estão assistindo. Consegui colocar aqui as novidades lançadas na última Hasbro Pulse do ano de Marvel Legends e posso dizer pra vocês que a coisa tá insana. São mais de 15 figuras pra vocês terem uma ideia. Eles anunciaram tudo de uma vez. 2 waves perfeitas e mais 3 figuras avulsas, incluindo uma wave com buff. E só uma curiosidade, tá, gente? Ontem na CCXP, no dia 5/12, no final da tarde, teve um painel lá da Iron Studios, da Pizzy Toys, e eles puderam anunciar 2 figuras inéditas no mundo inteiro, que hoje foi anunciado novamente na Hasbro Pulse, obviamente, que era o Electro na versão da Francine Fry, ou Francine Fry, não sei como se fala, e o Gambit na versão da Era do Apocalipse. Mas a gente vai ver tudo isso daqui pra frente. Então se prepara porque foi muito empolgante essa última Hasbro Pulse do ano. Vamos começar com ela, com a Electro, ou não pode chamar de Electra, porque tem outro personagem com o mesmo nome, mas é a Francina Fry. Eu gostei dessa figura, não só por conta que a figura tá realmente muito bonita, mas a personagem é da hora, né? Ela é tipo, aquela personagem que era fanática por vilões, aí o Dr. Octopus dá poder pra ela, aí ela vai lá, dá uns pega no Electro, e aí acaba sendo praticamente morta, aí vem o Chacal e faz um clone dela, é mó rolo assim, mas eu particularmente gosto. Eu vi um pessoal reclamando, falou, poxa, tanto personagem pra lança uma personagem que ninguém queria. Ah, mano, mas é da hora. Quando que você ia ter uma Francine Fry na sua coleção? Nunca, né? Mas o que mais me chamou a atenção dessa figura é a Red Sculpt. Achei muito legal, muito bonitinho esse sorriso aqui, malvadão. E o effect, né, gente? Olha só que da hora, mano. Olha esse effect, que lindo. Lembra muito alguns outros effects que já tem na linha Marvel Legends, né? Comprando essa figura, você pode usar esse effect no próprio Electro, na Tempestade, no martelo do Thor. Ou seja, tá da hora, tá bem legal. Gostei bastante dessa figura, realmente muito bonitinha. Outro anúncio que já tinha sido feito pelo próprio Dan Didio nas suas redes sociais, e agora temos o anúncio oficial pela Hasbro, é do Spider-Boy, né? Esse novo personagem aí que já tá ganhando muita fama, já ganhou revista própria. Ele apareceu ali numa saga que é o fim do multiverso, do Spider-Verse, alguma coisa assim. E é um moleque de 10, 11 anos que se transforma no monstro. E eles fizeram a Red Sculpt dele monstruosa. Cara, olha que sensacional. Mas eu vou voltar aqui nessa imagem. Que bonitinha essa figura. Já temos as imagens do pessoal da Hasbro Pulse com ele em mãos e tá realmente muito bonitinha. Adorei o tênis. Aparentemente ele tem que ser pequeno, né? Porque se é uma criança de 10, 11 anos, tem que ser pequenininho. E ele é. Haha, acertaram. Muito bom. Então ele vem com uma Red Sculpt extra e vem com um parzinho de mãos. E aí, olha que detalhe legal da mochilinha. Pintura bonitinha. Gostei demais. Mas dessa wave, que é uma wave inteira do Homem-Aranha, aqui me chamou a atenção foi essa aqui, hein? Homem-Aranha Sem Limites. Putz grila, olha que figura sensacional. Essas cores estão lindas. Olha a escultura dessa aranha no corpo. A parte aqui, ó, que geralmente é só pintada, você vê que é esculpida. Sensacional. Tem a asinha aqui. Gente, essa figura tá linda. Vou fazer de tudo pra trazer, porque essa aqui merece. Essa é o Spider-Boy, né? E a Electro, e o Kane, e o Agente Venom, e o Camaleão. Pois é, já dando spoiler de tudo que foi lançado. Essa wave inteira eu queria. Tá muito bonito, o detalhe da bota, bem legal, né? E aqui a figura já em mãos. Ele não vem com rosto extra, mas vem com 4 mãozinhas. E aqui ele no blisterzinho, bonitinho para um caramba. Viu? Figura sensacional. Aí temos o Kane West. Na verdade esse é o Kane Last. Mas pra quem não conhece o personagem, ele é o primeiro clone, é o Kane Parker. Ele é o primeiro clone feito pelo Chacal, um clone totalmente defeituoso, e meio que usou ele como experiência, ele vira um vilão e tal, e ele fica todo carcomido. Haha, tava faltando nesse vídeo. Figura sensacional, e o que chamou a atenção dessa figura é que eles falaram que é um corpo novo, é um corpo inédito na linha Marvel Legends, então preparem-se porque vai ter figuras com essa nova composição de corpo aí. Talvez vocês devem estar falando assim, não, mas é muito parecido com qualquer outro corpo, sim, mas deve ser a escala que é maior. Mas de qualquer forma, figura lindíssima, cabelo esvoaçante. Aliás, bonito esse cabelo, né? Olha como tá delicadinho.
Ah, mas... não, isso aqui é erro de corte. Achei que era rebarba. Eu falei, meu, os caras deram uma de McFarlane. Colocaram foto com defeito na coisa. Mas não, é só defeito de corte. Bonito pra caramba. Ele parece ser maiorzão. Então vamos ver, né? Vamos aguardar. Outra foto dele aqui, mano, que uniforme lindo. E olha como as partes azuis aqui são esculpidas, não são... Ai, caramba. Será, mano, que agora todas as partes que deveriam ser pintadas vão ser esculpidas, que nem eu sempre falo? Do tipo, quando você tem a mudança de cor no uniforme e é só pintado, de repente agora vai ser esculpido? Vamos torcer, porque a segunda figura que vem assim, hein? Vamos ver. Aí temos um dos que chamou mais atenção, que é o Agente Venom, o Flash Thompson. Olha que figura maravilhosa. Gente, olha quanto detalhe nessa escultura. Vem com esses dois trabucões, com essas duas armas bem legais. Agora eu vou deixar vocês refletirem sobre essa Red Sculpt. Olha que coisa linda esse rosto. Meu, como tá bonita essa figura. Achei sensacional. Olha a cor dela. E é legal que assim, aqui é um material brilhante aqui na mão. E aqui é fosco. Sensacional, gente. Sensacional. E aqui a figura já sendo demonstrada. Perfeita, maravilhosa. Então ele vai vir com uma Red Sculpt, 4 mãozinhas e 2 armas recheadas aí de acessórios. Mais uma imagem aqui de corpo inteiro. Figura complexa, hein? Bonita para caramba. Gente, gostei demais disso aqui. Preciso muito dessa figura. Olha, realmente, eles se superaram nessa aqui, hein? Muito, muito bom. E pra finalizar essa wave do Homem-Aranha, temos o Camaleão, que já tinha sido o spoiler da live passada, da Hasbro Pulse, né? Eles mostraram só um rostinho derretido, sem pintura, tudo. Agora a gente vê que é o rostinho do JJ Jameson. É o visual da animação, eu adoro esse visual. Pra mim, quando eu penso no Camaleão, eu penso automaticamente nesse visual. Personagem muito bacana, olha que lindo. Muito, muito legal. Red Sculpt tá bem interessante também. O lance do botãozinho aqui no cinto dele, né? Pra ele trocar de forma. É, meu, Hasbro mandou bem nesse daqui. E repararam? Tudo pinless. Pois é, tudo pinless. Muito bom, muito bom. Então, essa foi a primeira wave que eles anunciaram. Uma wave clássica aí de 6 bonecos, não monta nenhuma buff, mas pertencente ao universo do Homem-Aranha. Então, já começamos como 2025 com uma wave completinha aí do nosso cabeça de teia. Bem bacana mesmo. Vou tentar as 6, hein, gente? Não prometo, mas é o meu sonho. Nesse instante é o que eu quero. Mas, como de costume, tem as figuras exclusivas, né? Então nós vamos ter exclusivas da Target, da Walmart e da Amazon. Vamos começar com a exclusiva da Target, que é nada mais nada menos do que o Charles Xavier na versão da Terra Selvagem, que é quando ele perde os poderes e ele passa a caminhar, né? A figura é bonita, eu achei bem interessante, não teria na minha coleção, não faz muito sentido, mas o rosto tá incrível, é um rosto novo do Charlinho, mas bem interessante. Achei legal a parte aqui do corpo. Eu tô na dúvida, depois eu vou ver se na edição eu coloco aqui a imagem desse torso aqui, que eu acho que já foi utilizado em algum personagem. Não estou me lembrando qual, mas provavelmente já foi. Essa calça também já foi, mas de qualquer forma tudo bacana. Bem legal essa parte aqui do antebraço com a dobra da manga, olha só, bem feita pra caramba. Legal demais essa figura. Aí nós temos ele aqui com o capacetinho, né, do cérebro. Olha esse rosto, mano. E aqui ele vem com 3 mãozinhas e o cérebro. Aí nós temos o exclusivo do Walmart, que é o Homem-Aranha do seriado de 1977, cujo Peter Parker inspirou a animação lá dos anos 90 da Fox, né? Só uma curiosidade. É o mesmo corpo do Homem-Aranha japonês, mas faz todo sentido, porque afinal são figuras muito similares, são uniformes muito similares. Não faria sentido fazer um novo molde. Afinal, a gente até explicou na live sobre Marvel Legends, que teve aqui na quarta-feira, que existe uma certa limitação aí para a utilização de moldes, né? Os caras gastam 10 a 30 mil dólares por um molde e esse molde tem que se pagar, por isso que muitas figuras possuem o mesmo corpo, né? E no caso aqui tem uma Red Sculpt que tá idêntica à da série, maravilhosa, os lançadores de teia clássica e o cinto dele clássico ali. Ele vem com teiazinhas e o mais legal, ele vem com uma teia de barbante, assim, porque na época era um barbante que eles soltavam lá, então eles colocaram aí só como nostalgia. Olha o cinto, o detalhe do cinto. Muito da hora. Cara, adorei esse rosto.
Esse aqui eu vou tentar trazer também. E olha que legal a caixa dele, bem bonitinha mesmo. E o último exclusivo foi do Lagarto, do filme No Way Home, Sem Volta Pra Casa, que é exclusivo da Amazon. E essa era uma figura muito pedida, porque já tem o Homem-Areia, tem o Dr. Octopus e tem o Duende Verde. Então eles lançaram o Lagarto e já falaram que em 2025 vão lançar sem falta o Electro. Então já aguardem, eles já prometeram isso daí. Figura muito bonita, ela já foi lançada em BAF, mas essa aqui eles falaram que é uma figura praticamente nova. Então acho que a única coisa que reaproveitaram foi o torso. Parece que braços, pernas e rosto são completamente diferentes da BAF anterior. Eu não lembro se era BAF, mas enfim. Mas muito bacana. Eu não tenho interesse nessa figura, não gosto dessa versão do Lagarto. Mas é legal que ele vem com um rostinho extra, ó. Ele vem com esse rosto de boca aberta e vem com esse rosto com esse sorrisinho. Esse sorrisinho eu achei legal, hein? Bem bonito mesmo. Cheio de textura, pintura bacana, olha a pintura em degradê. Gente, bem legal mesmo. Então esses foram os exclusivos de 2025 por enquanto, hein? Lembrando que já vai ter uma Hasbro Pulse provavelmente em março ou abril, com anúncios muito interessantes também, com que eles prometem 4 novidades aí para o ano de 2025 na linha Marvel Legends. E agora vamos para segunda wave, né? As últimas figuras que foram anunciadas hoje, que é uma wave de X-Men muito bacana com BAF. Então vamos começar com uma figura que já foi anunciada, que é o Fabian Cortez, né? Então aqui nós temos a imagem oficial dele, bonitinha pra caramba, e já tinha visto, bem legal, né? Quem sabe eles lançam os Acolytes, não sei como que pronuncia, inteira. Bem bonitinho, hein? Bem legal mesmo. E aí, a outra figura que foi anunciada exclusivamente na CCXP no dia 5 de dezembro foi o Gambit da Era do Apocalipse. Uma figura bem legal. Assim, eu não gosto do visual da Era do Apocalipse, mas confesso que a figura tá bem bonita, hein? Olha, cheio de textura, bota muito bonitinha, vem com joelheira para ele poder jogar futebol de salão, vem com um rostinho legal, o rosto tá bem interessante. Lembrando que a Era do Apocalipse se passa no futuro, então é normal que esses rostos não sejam os mesmos das figuras regulares do Gambit, porque aí teoricamente ele é um pouco mais velho, né? Então achei condizente. E a capa tá bem legal. Até vi uma galera falando assim, é o Gambit cosplay de Wicano. Na verdade é o Wicano fazendo cosplay de Gambit, né? Então é o visual clássico ali da Era do Apocalipse, tá, gente? Mas bonito. Bem legal. A terceira figura também já tinha sido anunciada, na verdade ganhou a votação, que é o Noturno na versão X-Force, né? Bem bonita, e aqui tem uma novidade, porque eles trouxeram um rosto extra, né? Então com rosto de ataque, com o olhinho ali vermelho, bem legal. Olha isso, mano, é o mesmo corpo do Noturno 97, também não teria por que mudar, praticamente um molde único. E aquele com rostinho sério, esse rosto sério tá lindo demais. Ele vem com espadinha, olha que coisa fenomenal, gente. Bom, agora uma coisa que eu não entendi muito bem é que eu sou meio leigo. Eles anunciaram uma figura do Wolverine, chamada de Extreme Wolverine, mas ele tem o visual da versão Ultimate do Wolverine, que foi uma versão horrorosa lançada pela Hasbro lá no começo de 2008, 2009, não me lembro bem. Mas de qualquer forma, é um Wolverine teoricamente Ultimate, mas com o nome Extreme. Não entendi se eles não podem usar Ultimate, também. Tô meio boiando. De qualquer forma, a figura é muito bacana, tem um rosto muito legal e o uniforme tá bem interessante, eu gosto desse uniforme. Olha só que da hora. Mais um Wolverine aí pra coleção. Olha esse rosto, que coisa agressiva. E provavelmente deve dar pra usar esse rosto aí em outros Wolverines, caso você o adquira. As garras estão bem bacanas. Figura bem simplesinha, pra você falar a verdade, né? Mas bonita. Eu acho que é o Wolverine Ultimate, né, gente? Não sei. Deixa aí nos comentários se eu sou muito leigo em relação a isso. Mas de qualquer forma, mais um Wolverine bem bacana. Aí nós temos nada mais nada menos do que o Ciclopes na versão X-Factor. Só que a versão azul e amarela, lindíssimo, esse rosto com sorrisinho ficou animal. Eu gosto muito desse uniforme, acho ele sensacional. E ele vem com effect novo, na verdade assim, effect novo velho, porque essa parte aqui é velha e essa parte aqui é nova. Então achei bem interessante, e por conta disso duas head sculpts, né? Uma head sculpt dele sorrindo em pose neutra e outra em pose de ataque, que eu acho que é o que faltou tanto para o Ciclope do X-Men 97 quanto para o Ciclope do VHS, né? Da linha VHS. Então bem bacana esse Ciclope aí, olha que lindo. Cara, Ciclope é um personagem da hora, merece uma boa representação no cinema, hein? Nunca teve até agora. E aí nós temos a Medula, que é uma personagem muito da hora, uma personagem que pertenceu aos Morlocks no começo, né? Uma personagem bem simbólica, acho ela linda. E que figura bacana, escultura nova de corpo, porque é uma escultura praticamente única, então achei bem interessante. Agora tem que ver se essa parte aqui, ó,
ela é uma escultura de articulação. Aparentemente não. Aparentemente não é articulado não, você só vai ter articulação aqui. Mas vamos ver as figuras, a figura muito... realmente, ó. Essa parte aqui não é articulada, mas tá bonita, hein? Olha o rostinho, que lindo. Gente, que figura legal. Também com os acessórios bem interessantes, vem os ossinhos aí pra fora. Olha, mano, essa pose, que legal. Os caras mandaram bem, hein? Olha a parte de trás aqui, os ossos saindo das costas, a medula aqui, né? É o nome dela. Bem legal, e o nome dela em inglês é Marrow. Mas ela não tem nada de Marrow menos. E a última figura que forma essa wave é a Scalpo, ou Husky, que é uma personagem bem legal, e o que eu mais gostei dessa personagem é que, como ela tem o poder de tirar a pele dela e transformar em algo sólido ou simular metal, os caras fizeram como se ela estivesse arrancando a pele, mano. Criaram um acessório único, exclusivo pra ela, pra você encostar no rosto como se ela estivesse tirando a pele, pra mostrar ali o rostinho com a parte de metal. Eu achei isso sensacional. Essa versão da Scalpo é da geração X, tá? Então tem outros uniformes e tal, mas ela é bem bonita. Olha isso, mano. Bem legal, já são os corpos novos, obviamente. Bem interessante. Aqui ela arrancando. E aqui vem com o rostinho extra bem bonito pra você colocar ela sem precisar ter a pele arrancada. Ó, ainda você pode colocar no ombrinho como se estivesse caindo a pele. Genial isso. E o rosto tá bonito, hein? Bonitinho. Só te dou um conselho, né? Nunca compre boneco dessa figura aí, porque ela vai escalpelar você. Ai, que piada ruim. E aí, olha que legal, mano. O Jack aqui do canal vai chorar com essa wave de X-Men. E essa wave monta a buff do Nemesis. Cara, que figura sensacional. Esse Nemesis é o suposto filho do Apocalipse. E o mais legal disso tudo é que você tira o capacete dele e você pode movimentar o rosto ali da caveirinha, abrir a boca dela. Então, olha, sinceramente, que escultura linda desse boneco. Gente do céu. E a cor dele tá muito bonita, né? Olha, cara, eu achei sensacional essa figura. É muito bonitona. Aquele sem o capacete, achei a cor muito legal. E aqui ele completinho com a wave atrás, muito legal. Cara, mandaram bem, hein? Mandaram bem nessa figura. Então você vê que a foto não é photoshopada, porque isso aqui é do vídeo, é um print do vídeo. E realmente mandaram muito bem nessa wave e nessa buff. E como de costume, eles sempre dão spoilers da próxima Hasbro Pulse. E dessa vez eles deram 3 spoilers. Um deles mostrou esse cajado aqui, agora que comecem as especulações, tá? Não faço a mínima ideia de quem pode ser. Mostraram essa teiazinha, então pode ser que venha um outro Homem-Aranha aí. O pessoal tá especulando que seja a Gwen Stacy do Amazing Spider-Man 2. E eu tô achando que não. Talvez pode ser até algum Homem-Aranha ligado ao jogo do PlayStation. Não sei. E o outro foi esse aqui, que não dá pra entender o que é não. Sei lá, né? Muito estranho, parece ser uma estrutura. Não sei, hein, mano. Capaz que essa peça não seja nem de personagem, porque eu não sei se vocês viram a nossa live que nós fizemos quarta-feira sobre as novidades da Hasbro aqui no Brasil. E lá foi anunciado que pra 2025 a Hasbro vai trazer 4 novidades que vai mudar a linha Marvel Legends. Vai saber se os caras não vão investir em diorama ou, sei lá, talvez algum outro tipo de produto dentro da linha Marvel Legends, porque aquela peça não parece ser de um personagem. Ou eu tô falando besteira, sei lá, é tudo na conjectura aqui. Cara, eu tô muito empolgado com esses anúncios pra 2025, mais empolgado ainda porque essas figuras provavelmente virão para o Brasil, porque tudo que vai ser lançado em 2025 provavelmente virá pra cá. A Hasbro Fan BR prometeu isso na convenção que nós fomos, então estou mais empolgado ainda. Então 2024 tá terminando e 2025 já começa aí com anúncios muito bacanas da linha Marvel Legends. Então é isso por enquanto de Marvel Legends. Vamos para a Hot Toys, que trouxe para nós alguns anúncios bem interessantes dentro do universo Marvel. E o primeiro deles é uma versão nova do Capitão América Soldado Invernal, com aquele uniforme stealth, né, da invasão do barco ali no começo do filme de Soldado Invernal. Pra mim, um dos uniformes mais bacanas do Capitão América do cinema, mas o que chama atenção é essa Red Sculpt do Chris Evans, que tá maravilhosa. Olha isso, cara. Tá muito, muito bonita. A figura é uma nova versão, tem a versão antiga, depois lá no final vai ter o comparativo entre as duas, mas realmente essa figura tá incrível. Olha esse escudo. A qualidade da roupa, mas o rosto tá impressionante. Mas pra mim o que impressionou mesmo foi o rosto com máscara. Tá muito bonito. A gente vai ver ali depois os rostinhos. Mano, é bem bonito mesmo. Realmente Hot Toys é muito bacana. Olha isso, velho.
Mas pena que é um colecionismo muito caro e muito complicado de se fazer. E aqui é o comparativo com a versão antiga e a versão nova. Olha a diferença dessas Heads Sculpts. É uma evolução muito grande, até mesmo do corpo. Olha como o caimento do uniforme é melhor, né? Até mesmo nas calças, olha isso. Meu, bem bonito. E aqui a Head Sculpt de máscara também, uma evolução absurda. Até as cores, né? Esse aqui a cor não batia muito com o uniforme. Aqui já tá a tonalidade perfeita. É, mano, Hot Toys melhorou bastante essa figura, hein? E aqui os 3 rostinhos que vem com ele com cara de modelete, vem com ele com carinha de raivinha e vem com ele com essa boquinha aí depois de chupar limão. Bem bonitinha, bem sensacional. E aqui todos os acessórios que vem com ele, bastante mão, uma basezinha e aqui o capacete para você colocar ele na mão quando você estiver usando ele sem a máscara. Temos também o Homem-Aranha Anti-Venom do jogo Spider-Man 2, maravilhoso, eu achei sensacional. Olha que coisa magnífica a textura desse uniforme, gente do céu, muito bacana mesmo, ó. Bem legal. Inclusive, lá na Hasbro, lá no encontro de creators da Hasbro, eu estive com o Diego HDM e eu tive a oportunidade de perguntar pra ele, né? Porque eu não coleciono Hot Toys e nunca vi nem essas figuras na mão. E como ele tem aquela série que ele colecionou todos os Homem-Aranhas do jogo, né? Eu perguntei pra ele a qualidade do material. Ele falou que a qualidade dessas figuras, a qualidade do material, do tecido, é um tecido bem diferente que ele não desgasta com o tempo, né? Então, aquela coisa de tipo de ficar marcando ou esfarelar, ele falou que essas figuras, por enquanto, não aconteceu nada. Ele tem figura de 2 anos atrás que pra ele tá intacta até o momento. Então, bem bonita. Achei legal. Achei o visual bonito. Eu gosto desse uniforme branco do Anti-Venom. Olha, lindo demais. E aqui o Venom. Esse Venom é monstruoso. Aqui temos 3 opções de olhos. Muito bonita. Essa aqui é a minha favorita. Achei bem legal. E aí todos os acessórios que vem com ele. Bem bonito, cara, bem interessante mesmo. E pra finalizar Hot Toys temos o Patriota de Ferro, também muito bacana. Cara, que figura linda. Olha essa tonalidade de vermelho do escudo, da armadura. Gente, tá linda demais essa figura. Eu achei sensacional. Ela é um pouco carente de acessórios, tá? Não vem nem com rostinho extra, não vem com muita coisa, mas tem LEDzinho. Deve ter peças que são diecast, né? Provavelmente. Então, bem bonitinho, olha. Cara, que figura sensacional, bem bonita essa pintura, hein? E aqui todos os acessórios que vem com ela, né? Vem com o escudo, vem com as mãozinhas, tem todos esses negocinhos abrindo aí da armadura, classicão. Eu realmente achei muito bacana. Então foram esses 3 anúncios aí da Marvel dentro da linha Hot Toys. Falando agora de SH Figuarts, posso dizer pra vocês que os anúncios desses 15 dias foram sensacionais. E vamos começar com nada mais nada menos do que essa figura maravilhosa do Demon Slayer, que é o Kyojuro Rengoku. Acho que é assim que se pronuncia. Gente, olha essa figura, que coisa fenomenal. Esses rostos de mangá que a SH Figuarts faz é fora de série. Vocês vão ver mais pra frente, tem figuras que vocês vão desacreditar. Olha que coisa linda, mano. Battle Damage com sangue escorrendo. Meu, figura sensacional. Eu adoro esse visual. Não conheço Demon Slayers, não assisti, não vi nada. Mas eu conheço pelo menos o visual dos personagens, assim, por conta dos meus alunos. Mas agora vamos pra outro anúncio que esse me pegou de surpresa e posso dizer pra vocês que isso tocou um pouquinho no meu coração. Que nada mais nada menos é o Gon e o Kirua, ou Killua, acho que é Kirua que fala, né? Do Hunter x Hunter. Olha que bonitinhos. Gente, eu paguei um pau pra essas figuras. Muito bonitinho, olha isso. Cara, sensacional a quantidade de acessórios. Olha que fenomenal. Só quero ver o seguinte, mano. Se a Bandai vai ter a coragem de lançar o Kurapika. Porque se lançar o Kurapika, aí eu vou ficar feliz. E boatos dizem que o Kurapika vai vir com uma pílulazinha azul. Genial, esse nome é muito bom. Na verdade é Kurapika, né? Mas enfim. Olha, mano, olha isso, cara. Que sensacional. Hunter x Hunter tem um visual muito bonitinho, né? Olha que coisinha fofa. É, realmente. Vamos sair da fofurice e vamos pra uma figura grotesca do One Piece que eu achei sensacional, mas sensacional mesmo, que trata-se nada mais nada menos do que o Barba Negra, o Marshall the Teach, que é um dos 4 imperadores. Essa figura está incrível, mas num nível. Olha que coisa, parece que saiu do anime. É impressionante. Olha que coisa fenomenal, gente. Sério, essa coleção do One Piece tá ficando uma das melhores, viu?
sinceramente, tá chegando aos pés ali de SH Figuarts Dragon Ball. Olha os detalhes, mano. Essa capona aqui emplumada, os detalhes dos anéis, o fato do corpo, né, ser totalmente disforme, com uma perninha pequenininha, um barrigão e aí uma cabecinha pequenininha, os braços compridos. Impressionante, é impressionante. Realmente essa figura tá incrivelmente linda. Realmente é um belo trabalho da Bandai na linha SH Figuarts para One Piece. E é claro que eles não podiam deixar de fora Dragon Ball, né? Afinal, está rolando aí o novo anime, né? Dragon Ball Daima. E eles lançaram o Goku Super Saiyajin Mini. Aí muito, muito bonitinho. Cara, que figura realmente sensacional. É a única que saiu com preço, ela tá $35. Olha só que fofura, gente. Ah, mano, parece um mini crack, né? Parece um brinde de McLanche Feliz de luxo. Olha que lindo, mano. Realmente muito, mas muito bonitinho. SH Figuarts arrebenta em figuras de anime e mangá. Agora vamos aguardar o ano que vem as principais surpresas aí, principalmente linha de One Piece e Dragon Ball. Vamos agora falar de Mafex, que eu vou trazer pra vocês uma figura da qual eu não me importo, porque eu não gosto desse visual do Batman Nightmare do Zack Snyder. E essa é a versão 2 da Mafex. A figura é realmente muito bonita, mas eu já vim com todos os preconceitos snyderianos que eu possuo no meu coração. Desculpem pra quem gosta, mas eu não consigo gostar. De qualquer forma, eu preciso analisar a figura, não o meu gosto pessoal, e a figura é linda. A hipocrisia baxteriana. Mete o pau, depois fala que tá bonito. Enfim, né? Não consigo aderir a essa imagem do Batman como arma de fogo, mas realmente tá muito bonita. Realmente bem legal, assim. A figura é muito bem construída. Tô tentando analisar tecnicamente. Vem com um rosto legal, bacana, ele com revólver. Aqui ele dizendo, uau, chocada. Ai, mano, que pose horrível, que pose horrorosa. Ai, meu Deus do céu. Enfim, né? Aqui as armas que vem com ele. Aí ele vem com óculos. Realmente essas figuras estão muito bacanas. Ó, várias opções de Batman Nightmare, né? Ai, não gosto. Aqui é legal pra você expor assim, né? Que você não vê o rosto do boneco. Bem da hora. Enfim, tá aí bonitinho, Mafex fazendo o trabalho bem feito, como sempre, mas de uma figura que acho que já passou o tempo, né? Aliás, eu acho que todas essas empresas estão lançando essas figuras do antigo Snyderverse, porque acho que o ano que vem já deve mudar pro novo DCU e não deve mais poder lançar essas figuras, devem perder a licença. Por isso que eles devem estar desesperados e lançando essas coisinhas aí. Já aproveitando que vocês estão no sábado, vamos falar de DST, que é Diamond Select Toys. Afinal, eles trouxeram pra nós aquele Wolverine do filme que estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. No último vídeo de novidades da semana eu mostrei pra vocês, inclusive as fotos que eles tiraram estavam horrorosas, mas agora eles trouxeram o Deadpool do filme também, e que já está bem melhor, não tem nem comparação. Até as fotos de divulgação eles melhoraram aí, porque aquele Wolverine só por Goku mesmo, viu? Olha que coisinha bonitinha. É, mais um Deadpool, não tem muito o que errar no Deadpool também, vamos combinar, né? Vem com 2 rostinhos, e aí vem com a arminha dourada, né? Com o revólver dourado, pra quem assistiu o filme sabe do que se trata. As 2 katanas, katana. E aí, bonitinha a figura, tem um sombreamento, uma pintura legal. É bonito, cara. Bonitinho mesmo. As fivelas pintadinhas bem legais. Mas é mais um Deadpool aí do filme, como todas as empresas estão lançando. É o tipo de figura que dá aquela impressão de que é aquele almoço do dia anterior, mas que você só fritou um ovo e colocou em cima pra dar uma diferenciada no gosto. Analogia horrorosa. Vamos falar de Tartarugas Ninja para encerrar esse vídeo, e posso dizer para vocês que anúncios bacanas. Vou mostrar para vocês primeiro um anúncio aí de uma empresa chamada Ling Ji-hun. Ling Ji-hun, acho que é uma empresa chinesa pelo nome, que é isso aqui, gente. Eu tô alucinado com essas figuras, velho. São lindas, mas muito lindas, só que custam $100 cada uma, né? Olha só o Leonardo. As 2 que lançaram agora foram o Leonardo e o Rafael, se eu não me engano. Aí a próxima leva vai ser o Donatello e o Michelangelo, mas já dá pra ver as 4 aqui bonitinhas. Mano, olha esse Leonardo. Se for pra fazer um filme live action, faz um estilo assim. Não precisa reinventar que nem aquelas drogas de visuais do filme do Michael Bay. Faz desse jeito, mano. Tá lindo, tá perfeito, tá pronto. Não precisa de mais nada. Olha que coisa fenomenal. Gente, eu tô alucinando essas figuras. E a quantidade de acessórios que vem, olha isso, mano. 3 rostinhos, 3 bandanas diferentes, a quantidade de mãozinhas. Aí você tem os effects, né? 2 katanas,
Olha, você tem 2 tipos de maneiras para colocar as katanas, ou elas num lado só ou em X, muito legal. Comunicador, pedacinho de pizza, shuriken, effect de ação e vem com uma camiseta. Mano, $100. $100. Aqui o Michelangelo, que só tem essa imagem, que nem o Donatello, né? Ainda não temos as imagens das figuras, só o protótipo. E aqui o Rafael. Olha essa pintura, gente. Olha o detalhe da bandana rasgada. Eu achei fenomenal. Faz isso no cinema, gente. Tá pronto. Copia. Aí ele vem com outra opção de bandana, que eu acho bem mais legal. Não gosto quando vem com a bandana cobrindo a careca dele. Cara, olha a qualidade da pintura do sai, do cinto, da parte do peitoral. E tem articulação aqui no peitoral e bem escondida. Eu paguei um pau. Realmente essas figuras estão sensacionais. Olha. Gente, meu, que figuras maravilhosas. Olha, o Rafael vem com 4 rostos, com 4 cabecinhas extras, com 3 bandanas também. A quantidade de mãos que vem, sensacional. E aqui os effects, olha o sai, mano. Que da hora, vem com uma cabecinha do Mauser também. Aí vem com camiseta. É, velho, tá linda, hein? Olha o casco, que bonito. Realmente essas figuras são sensacionais. Mas, mano, $100 cada uma é um tiro no peito, no nosso baço, pra falar a verdade. Mas vamos continuar em Tartarugas Ninja. E a NECA trouxe pra nós nada mais nada menos do que as imagens oficiais do Dark Leonardo, da IDW, né? Olha que coisa linda essa figura. Provavelmente será lançada as outras também, certeza. Linda de... Mano, olha a qualidade de pintura disso. Eu acho que NECA tem uma das pinturas mais bonitas do mundo do colecionismo. E aqui já temos um spoiler do Dark Rafael e do Dark Donatello. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Aqui o concept do Leonardo. Olha só. Bem interessante também. Bem legal, né, cara? Puta, Tartaruga Ninja é muito interessante. E aí está rolando a Tokyo Comic Con. E nada mais nada menos do que a empresa Hit Boys mostrou os protótipos também de suas próximas figuras das Tartarugas Ninja. E são protótipos mesmo. Eu adoro essas figuras protótipos que eles apresentam em feira, ainda sem a pintura e tal. Meu, olha que legal o Leonardo com esse chapéuzão de camponês que trabalha na risicultura. Aqui o Michelangelo, bem bonito, o Rafael, bem grandão, parrudão, e o Donatello. Olha que coisa fenomenal. Imagina isso aqui pintado, como que vai ficar. Vai ficar maravilhoso. Não temos noção de preço, não temos noção de valores, pelo menos por enquanto. Olha o Michelangelo com a pochete e tal. Aí, tá vendo, mano? É só pegar um visual desse e fazer. Quer modernizar? Moderniza desse jeito. Olha que coisa linda o Rafael. Bruto pra caramba. E aí o Donatello. Olha só, mano. Cara, sensacional, hein? Sensacional. Agora é aguardar essas figuras aí pra gente poder ver elas no formato final. Se é que elas vão ser aprovadas também. Às vezes tem uns protótipos que aparecem aí e nunca são lançados. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Então muito obrigado pra quem ficou até aqui. Um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, boa semana e tchau, tchau.